Bom dia, meu nome é Ana Lúcia, eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e eu agora vou então apresentar o meu trabalho de dissertação intitulado Tecnologia Verde para Descontaminação de Metais Pesados e Efluentes Industriais, uma revisão bibliográfica. A minha orientadora é a professora Simone e o meu co-orientador é o professor Pascal. Então, uma primeira ilustração, uma primeira imagem de uma indústria lançando efluentes num rio sem tratamento algum, aparentemente. Na introdução, então, eu gostaria de levantar as causas, isso pela literatura, né? As causas do aumento da contaminação em efluentes, que seria, então, o aumento das indústrias, o número de indústrias, o crescimento populacional e a liberação de efluentes nas nossas águas sem nenhum tratamento prévio. Aqui, então, uma figura, né? São 3 imagens, onde mostra, então, as indústrias lançando poluentes, essa primeira, então, lançando poluentes na atmosfera, consequentemente, depois esses poluentes iriam descer ao solo, descer às águas. A segunda, então, além das indústrias, as pessoas, né, um grande número de pessoas, e a terceira, já um rio que provavelmente já esteja contaminado por esses efluentes. Qual é a justificativa e a importância desse trabalho de revisão? A importância é porque é um problema ambiental muito grave e ele está sempre, ele é recorrente, está sempre ocorrendo novos casos são documentados, saem na mídia. A descontaminação, então, ela é muito importante para o nosso ecossistema. E a terceira justificativa importante, no caso, é que essas tecnologias verdes, elas precisam ser analisadas, comparadas e compiladas para que, dessa forma, ela possa servir, esse material possa servir para embasar alguma tomada de atitude de gestores. Esse material deveria ficar à disposição de quem quisesse fazer algum tipo de pesquisa. Esse trabalho está ligado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS 6 e a ODS 12. A 6 ela trata da água potável e saneamento, e a 12 o consumo e a produção responsáveis. Qual é o objetivo geral desse trabalho? É fazer a revisão de tecnologia que é utilizada, principalmente a identificação das tecnologias verdes, que são mais eficientes na remoção desses metais pesados. Então, fazer essa revisão. Os objetivos específicos é fazer a comparação entre tecnologias verdes com os métodos já utilizados, os métodos tradicionais, e que a gente consiga entender por que algumas tecnologias são mais utilizadas do que outras, e também entender por que cada método é escolhido em detrimento de outros. A metodologia que foi utilizada é um tipo de revisão descritiva, exploratória, as bases de dados utilizados, então, Google Scholar, os periódicos da CAPES e a inteligência artificial Consensus. Alguns termos, então, que já foram utilizados, né, para começar a fazer esse trabalho, a contaminação, os metais pesados, tecnologias verdes,
tecnologias convencionais e tratamento de efluentes. O período, então, que foi feito esse levantamento de dados compreende entre 2018 e 2024. E foram utilizados critérios para inclusão e exclusão de artigos. Referencial teórico, então, eu utilizei uma série de itens que foram norteando esse trabalho. O primeiro item, então, que eu utilizei para fazer essa verificação dos artigos, dos documentos, então foram os materiais pesados. O segundo foram os efeitos que esses metais pesados causam na saúde, tanto humana como nos animais. O terceiro é como se dá a descontaminação por metais pesados e influentes, e aí, então, incluindo as tecnologias convencionais utilizadas e as tecnologias verdes. Então, a primeira abordagem é os metais pesados. O que são os metais pesados? Então, a literatura ela é variável, mas geralmente todos entram num consenso ao dizer que são elementos químicos com uma densidade geralmente a partir de 5 gramas por centímetro cúbico e listam os principais metais que são considerados assim, talvez os mais importantes, que são o mercúrio, o chumbo, o arsênio, o cádmio e o cromo. Quais as fontes comuns de aparecerem esses metais pesados? Então, as atividades naturais, que é o temperismo das rochas, e quando elas começam a se desfazer, as atividades antropogênicas, que são aquelas onde o homem tem ação direta, as indústrias, descargas na atmosfera, toda sorte de atividades onde os metais estão envolvidos. Então, são atividades antropogênicas, são aquelas onde o homem tem um papel fundamental na contaminação. E por que esses metais pesados são perigosos? Primeiro, porque eles são tóxicos, mesmo em baixíssimas quantidades, eles são tóxicos. Eles são bioacumulativos. Eles, a partir do momento que a gente consome um peixe contaminado, nós adquirimos então essa contaminação através do peixe. E a persistência, essa contaminação, esse metal pesado, ele perdura, ele fica no organismo. Aqui então uma figura mostrando a contaminação da cadeia alimentar por metais pesados. Então, o que eu estava falando anteriormente, a água está contaminada pelo metal pesado, aí os autótrofos acabam consumindo essas partículas, o zooplâncton consome, depois então os peixes menores e os peixes maiores vai numa sequência e cada um que consome o outro adquire aquele metal pesado, fica fazendo parte do seu organismo. Finalmente, então, o ser humano, quando consome um peixe maior, também vai adquirir esse metal pesado do seu organismo. Quais os efeitos da contaminação por metais pesados para a saúde humana? Então, esses metais pesados, quando eles são ingeridos, eles trazem, então, males a nível cerebral, a nível pulmonar, a nível de fígado, de rim, são órgãos vitais e são contaminações importantes, são adquiridas através de uma água contaminada, um alimento contaminado,
através do ar, né, partículas de metais pesados que a gente acaba inalando e os produtos. Os efeitos da contaminação por metais pesados para a saúde dos animais. Então aqui eu trago uma charge, porque não teria como colocar, não achei uma ilustração real, mas essa charge então demonstra o peixe já completamente modificado, né? Então até os chargistas já estão utilizando esse fato para publicarem os seus desenhos. Aí nós partimos então para a próxima etapa do trabalho, que são a verificação das tecnologias convencionais, onde eu não relaciono todos, não daria, mas aí relacionei então algumas, a coagulação, floculação, que através de produtos químicos liberados na água, colocados na água, as partículas então se juntam, as partículas dos metais pesados se juntam, formam flocos maiores e que são então retirados, são removidos. Na troca iônica, são resinas que são colocadas então para fazer a captura dos íons de metais pesados e liberam outros íons na água. Então, por isso a troca, tu retira íons dos metais e recoloca outros íons que não dariam nenhum tipo de efeito nocivo. A precipitação química. Aí, então, novamente a utilização de produtos químicos aonde faz a reação com os metais e aí se formam sólidos insolúveis e que acabam decantando. Na flotação iônica, os reagentes então vão se ligar aos íons metálicos. Existem máquinas que vão liberar bolhas de ar e que se agrupam a esses metais pesados. Depois, essa combinação de bolhas com esses contaminantes fica na superfície e eles são retirados. Passaremos então para as tecnologias verdes, que como as tecnologias convencionais eu não consegui relacionar todas, relacionei algumas. Então, primeiro a biosorção, vai fazer a utilização de biomassa, aí então utilizariam algas, fungos, resíduos, e esse material então faria captura dos metais pesados. A eficiência é muito alta e também uma tecnologia que é rápida. Na fitorremediação, então são utilizadas plantas para fazer essa remoção, estabiliza os contaminantes. Aí então coloquei aqui destaque para dois tipos, que é a fitoextração e a rizofiltração. Na fito, as plantas absorvem os metais e na rizo, as raízes retêm e removem os metais. Continuando as tecnologias verdes, a precipitação química natural. Aí o homem não tem nenhum tipo de envolvimento, os sólidos vão se acumulando no fundo, vão decantando e não tem nenhum tipo de controle dos humanos. A filtração com materiais naturais, aí então são utilizados o quê? Carvão, areia, argila, o cascalho, todos esses materiais servem como filtro e retiram todos os contaminantes. Aí as últimas duas que eu relacionei, as membranas verdes, onde são utilizados a quitosana, a celulose, por exemplo, em membranas, tá? E vão fazendo a separação seletiva desses materiais que contaminam, vão retirando das águas. E a adsorção com resíduos seria a última que eu relacionei, onde é aproveitados resíduos
resíduos como cascas, como caroços, como borra de café. Esses materiais servem para ser gerados os carvões ativados, e esses carvões então vão fazer a retirada desses contaminantes da água. Coloquei essa figura então mostrando a biosorção, como é. Aqui então a utilização de algum resíduo, né? Poderia ser uma casca, enfim, e que capturaria esses metais pesados, que ele absorveria, no caso seria o termo, né? Ficaria ao redor, só que também existe a saturação desse material. E aí é o caminho reverso, então se chama desorção, é quando depois de estar saturado, esse material começa a liberar esses poluentes na água. Aqui uma ilustração mostrando a fitorremediação e todos os seus, as várias tecnologias da fitorremediação, no caso, então, desde a captura pelas raízes, né, a fitoestabilização, a fitoestimulação, e depois, quando já sobem, né, a fitovolatização, a fitoextração, a fitodegradação, né, quando sobem já pela seiva, né, e esse material então é degradado, liberado, já sem o efeito nocivo. Agora eu começo então uma série de quadros. Este quadro 1 faz a comparação entre as tecnologias convencionais e as verdes. Ele está dividido no outro slide, é a continuação desse quadro. Então, aqui relaciona as características que a gente quer observar nas tecnologias convencionais e nas tecnologias verdes. O que acontece em cada uma delas? Qual é o princípio de funcionamento? Então, nas convencionais são a base de reações físico-químicas. Nas tecnologias verdes são processos biológicos e naturais. A eficácia das convencionais geralmente é muito alta e rápida. Nas verdes, a eficácia pode ser alta, mas geralmente é mais lenta do que nas convencionais. O custo de implementação nas convencionais é alto, porque exige equipamentos, exige toda uma estrutura, e nas tecnologias verdes o custo pode ser mais baixo, porque utiliza materiais disponíveis. O custo operacional nas convencionais geralmente é elevado, porque consome muita energia. Nas verdes, além de consumir muita energia, também precisa de reagentes químicos. Nas verdes, o custo é baixo, não tem muito consumo de energia e não precisa de insumos químicos. Aí a continuação então, do quadro 1 é aqui outras características: a geração de resíduos, o impacto ambiental e a flexibilidade. Nas convencionais existe a grande produção de resíduos. Nas verdes tem a formação gera biomassa, e essa biomassa ela pode ser reutilizada. O impacto ambiental nas convencionais é maior, porque usa produtos químicos. Nas verdes, o impacto é menor, porque utiliza processos naturais. A flexibilidade, então, o último, são sistemas grandes, né, que são menos adaptáveis. E as verdes são mais resilientes a variações, e a eficiência pode flutuar. O segundo quadro que eu trago é a comparação entre as tecnologias verdes. Aí, então, a comparação entre a biorremediação, a fitorremediação e as zonas úmidas. As vantagens, então, de todas elas têm um custo baixo, não tem um custo alto. E as desvantagens
os processos são lentos. Essas são as principais vantagens e desvantagens de todas elas. O custo que é baixo e os processos que são lentos, as desvantagens. Nas tecnologias convencionais, então, coloquei a precipitação química, a troca iônica e a osmose reversa. As vantagens, geralmente, a eficiência é muito alta, e como desvantagens, os altos custos de resina, de energia. Cada uma delas tem vantagens e desvantagens particulares, assim como nas verdes. Aí, qual é o resultado, então, esperado? A gente espera, então, verificar que as tecnologias verdes são mais eficientes, identificar qual é a limitação de uso, fazer uma comparação entre as tecnologias, né, tanto as verdes como as convencionais, e também servir como fonte de consulta. Quais os métodos que são utilizados de um tipo e de outro, além depois de fazer uma busca sobre as novas pesquisas. E também eu não coloquei aqui, mas também a gente vai pesquisar sobre os sistemas híbridos, que podem ser utilizados até com bastante sucesso. O orçamento, como foi feito somente uma pesquisa bibliográfica, não tem investimento financeiro nenhum. O cronograma, então, a partir do momento onde foi o meu ingresso, que foi em 2024/2, as atividades, então, foram reuniões com a minha orientadora, definição do trabalho que seria feito, foi feito no início da busca bibliográfica. Aí, no semestre seguinte, 2025/1 e 2025/2, então, a continuidade desse processo de pesquisa, né, a organização das referências, e já foi fazendo, então, a redação dos capítulos, né, e agora, então, está fazendo a preparação para uma possível qualificação agora nesse final de semestre. Em 2026/1, que vai ser no quarto semestre, a expectativa é de finalizar a dissertação, revisar esse trabalho, formatar e possivelmente já conseguir realizar a defesa de mestrado. Agora, nos próximos slides, que são vários, todos trazem as referências bibliográficas. E o último slide, então, do meu trabalho, reforçando o que está sendo realizado, qual é o tipo de trabalho, o meu nome completo, já com, então, o e-mail. Está à disposição, eu agradeço, então.